Bom dia, amada igreja. A paz seja com todos. Louvo a Deus pelo carinho da igreja. Muito obrigado, né, pastor Mauro, pelo convite. Eu quero chamar minha esposa, a Daniele, a Isabelle aqui comigo. Apresentá-la a vocês. Você fala uma coisa linda para ela, passa a mão no cabelo, a Isabelle. Amados, essa é minha esposa Daniele, essa é minha filha Isabelle. Ela tem quase 4 anos, em janeiro ela já faz 4 anos. Uma grande vitória de Deus na nossa vida. Temos um testemunho um pouco extenso e eu não vou contar esse testemunho hoje, mas a Isabelle é uma resposta poderosa do sobrenatural, daquilo que Deus pode fazer por nós, daquilo que Ele faz pelos seus filhos. Você quer cumprimentar a igreja? Bom dia, irmãos. A paz seja convosco, amém? É um privilégio muito grande do Senhor, uma oportunidade de Deus estar aqui. Que tudo que é do céu, o Senhor possa derramar sobre a tua vida nessa manhã. Eu creio que hoje será um mover sobrenatural sobre a nossa vida. Amém? Deus abençoe, viu? Obrigado. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Se aconchegue aí, porque o Espírito Santo quer falar ao teu coração. Aleluia. Quando recebi esse convite, faz um pouco mais de um mês, no dia seguinte o Espírito Santo me trouxe a palavra. E eu gosto de esboçar, de escrever a mensagem, de estudá-la, ouvi-la. Eu tenho condições de colocar lá no Word e vou trabalhando e ouvindo a pregação. E amados, eu acredito que realmente, assim como é o tema dessa conferência, um reinício, assim se estabelecerá através dessa palavra e das demais que já foram ministradas desde sexta, sábado e hoje que se encerra essa conferência. Então, abre o teu coração para aquilo que Deus tem para você, para aquilo que Deus quer realizar na tua vida. Eu aprendi com a amada pastora ali, eu todo modesto, ela fez uma pergunta para mim e a minha resposta foi: vamos ver o que Deus vai fazer. E ela rapidamente, usada pelo Espírito de Deus, ela apontou o dedo para mim e falou: Deus vai fazer maravilhas. Aí eu fiquei sem reação diante dela, né? E eu entendi na hora o Espírito Santo, porque realmente, amados, em Salmos diz que o nosso Deus, Ele só faz maravilhas. O nosso Deus é um Deus de maravilhas. Então Ele tem maravilhas para realizar na tua vida. Se coloque de pé, que nós vamos orar. Aleluia, Espírito Santo. Que toda a tua expectativa esteja em Jesus Cristo agora. Senhor, eu me coloco atrás do Senhor. Que esta pregação, que a minha palavra não seja sabedoria humana, mas sim, ó Deus, virtude, poder no Espírito Santo. Senhor, eu não tenho nada de mim mesmo para entregar à tua igreja, mas eu sei que o teu Espírito pode falar poderosamente e maravilhosamente com a tua igreja, Senhor. Por isso, ó Deus, aqui está esse povo que está sedento do Senhor. Esse povo que tem fome e sede do Senhor. Senhor, sacia a fome do teu povo, sacia a sede do teu povo, enche, Senhor, assim como é, ó Deus amado, o grande contexto dessa conferência, enche todos do teu Espírito Santo, derrama o teu Espírito Santo sobre a tua igreja. Senhor, eu peço por batismos no Espírito Santo, eu peço, Senhor, pelas maravilhas do Senhor no meio do teu povo, na tua igreja. Oh meu Deus e meu Pai, nós glorificamos Jesus Cristo, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que é o mais importante aqui nesta manhã. Ah, Senhor, o Emanuel, o Deus conosco, o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade, o advogado fiel, o pão vivo que desceu do céu,
céu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós glorificamos a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o advogado fiel, aquele que está sentado à destra de Deus, que intercede por nós. Ah, Senhor Jesus, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, a Ti toda a honra e toda a adoração do nosso coração. Tu és o martelo que esmiuça a penha. Oh Senhor, Tu és a espada mais afiada do que a espada de dois gumes. Tu és o mais valente que o valente, e o Senhor se faz presente aqui. A Ti toda a glória e todo o louvor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Oh Espírito Santo, tenha liberdade. Amados, o tema da pregação desse dia é o seguinte: o Senhor tem dado a cidade na tua mão. Exatamente, irmã, meu Deus, mas eu acredito que algumas pessoas ainda não entenderam. O Senhor tem dado a cidade na tua mão. O Senhor tem dado o Monte Alto na tua mão, amada igreja. Aleluia, glória a Deus. No livro de Josué, capítulo 6, versículo 2, está escrito: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Josué, o sucessor de Moisés, que recebeu uma grande responsabilidade. Na verdade, amados, eu olhando para o contexto da história de Moisés e para a história de Josué, Josué recebeu uma responsabilidade gigantesca no seu ministério. Suceder Moisés, que para todos os conhecedores da palavra, estudiosos, Moisés foi o maior vulto do Antigo Testamento. Moisés foi um homem que realizou sinais, milagres, maravilhas poderosas. Deus, através dele, fez maravilhas, coisas grandiosas nunca vistas na terra. A ponto de Moisés, amados, profetizar sobre Jesus Cristo, que está em Atos 3, 22, que diz assim: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Moisés disse: olha, o Cristo será semelhante a mim, e vocês devem ouvi-lo. Olha a dimensão profética, ministerial, de autoridade que esse homem tinha. E Moisés, amados, realizou sinais maravilhosos diante de Faraó e de todo o Egito. Coisas gigantescas, prodígios nunca vistos antes na terra. Então, Josué recebe uma responsabilidade, na mesma proporção, no seu ministério. Ser o sucessor de Moisés. E fazer aquele povo que Deus tirou da escravidão do Egito por meio de Moisés, fazer com que aquele povo receba a promessa de Deus, fazer com que aquele povo possua a promessa de Deus. Um povo escravo se tornar conquistadores. É isso que Jesus quer fazer com você. É isso que Jesus faz comigo e com você. O Senhor nos pega da escravidão que vivíamos no mundo, presos em nossos pecados, presos por Faraó. Faraó é Satanás, e nos leva ao lugar onde nos tornamos conquistadores. É isso que Jesus quer fazer com você, amada igreja. Josué, ele estava debaixo dessa responsabilidade. Quem deu essa responsabilidade a ele? Deus. Pegaram um povo que era escravo e transformá-los em conquistadores. E no período aqui que Josué inicia o seu ministério, eles começariam um novo tempo na história, debaixo da bênção do Senhor. E é sobre isso que eu vou tratar aqui. Sobre o novo tempo que estava preparado por Deus para o povo de Israel, debaixo da liderança de Josué. E eu quero trazer alguns aspectos, amados, do nome, aspectos proféticos do significado do nome Josué e Moisés. É interessante que o nome Josué, ele tem um aspecto profético, assim como essa pregação tem um aspecto profético para esse novo tempo que o Senhor trouxe sobre vocês, sobre a igreja.
Aleluia, um novo tempo que a terceira igreja do Evangelho Quadrangular de Monte Alto adentra. Esse reinício é de novo tempo. Não é um recomeço, aonde as coisas startam do zero. Não é isso. É um novo tempo, é um reinício que o Senhor traz sobre a tua vida. O nome Josué significa Deus é salvação. Josué é um nome hebraico, oriundo do termo Iehoshua ou Iesua. Não sei bem se a pronúncia é essa, tá? Eu não estudo grego. Cujo significado é Deus é a salvação. O termo também carrega o significado de Jeová é auxílio ou Javé é a salvação. Então, esse povo hebreu sai debaixo do ministério de Moisés, que significa o nome Moisés tirado das águas, assim como foi realmente o ministério de Moisés. Moisés tirou os hebreus das águas, assim como foi a vida de Moisés. Porque Moisés, quando ele foi colocado nas águas pela mãe dele, ele foi sem destino certo, natural. Mas Deus tinha um destino para ele. Então, ele recebe o nome porque ele foi tirado das águas. E Moisés, ele foi colocado nesse destino de morte. Porque o rio Nilo não era um rio qualquer, era um rio infestado de grandes crocodilos. E não relata a Bíblia de outros que sobreviveram ao rio Nilo. Mas Moisés sobreviveu. Assim, amados, é o aspecto profético do nome Moisés. Moisés tira o povo hebreu do destino de morte, de escravidão que Faraó havia colocado eles. Sabe, amados, isso também diz respeito a um novo tempo. Um tempo de consolidação da promessa. O que é um tempo de consolidação da promessa? É onde se começa, a promessa se estabelece, então a igreja avança. A promessa está se estabelecendo, então a igreja cresce. A promessa está se estabelecendo, então esse espaço está pequeno, não tem como mais. É um novo tempo. É um novo tempo. O Espírito Santo quer, amados, que a igreja entenda isso. Agora é um tempo de consolidação da promessa. A promessa está se estabelecendo. Aleluia, glória a Deus. E esse texto aqui de Josué 6, do 1 ao 3, está escrito assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Josué está diante daquela cidade fortificada. E eu quero trazer alguns detalhes sobre essa cidade. Jericó, a primeira cidade que precisava ser tomada, que precisava ser conquistada para que Josué e o povo conquistassem todas as demais cidades e toda a terra de Canaã. Só que Jericó não era uma cidade qualquer. Jericó era uma cidade altamente fortificada. Ela tinha 2 muralhas cercando ela. Uma um pouco distante da outra, mas cada uma dessas muralhas, os estudiosos dizem, os arqueólogos dizem, que elas tinham por volta de 2 metros aproximadamente de larguras e 5 metros de altura. Não era uma muralha qualquer. E Jericó era uma cidade fortaleza, uma cidade-estado, uma cidade que tinha um rei com um exército. Não era uma cidade qualquer. Uma cidade intransponível, uma cidade intocável, uma cidade inabalável. Assim era Jericó. Uma cidade totalmente segura. E detalhe, uma cidade autossuficiente. Assim era Jericó. E diante ali daquela cidade, Josué está contemplando a cidade, contemplando no horizonte, e Deus fala com Josué diante da cidade. E Deus fala exatamente isso: eu tenho dado a Jericó na tua mão, e o seu rei e os homens de guerra.
E é isso, amados, que o Senhor está dizendo nessa manhã para você, amada igreja. Eu tenho dado na tua mão a cidade de Monte Alto. Eu tenho dado na tua mão os governantes dessa cidade, as autoridades dessa cidade. Eu tenho dado na tua mão as pessoas de influência dessa cidade, as famílias dessa cidade. E eu tenho dado na tua mão os pobres dessa cidade. Sabe o que eu acho interessante, pastor Mauro? E eu tenho vivido algumas coisas nesse contexto. Pastores que oram para Deus, pedindo os ricos, para que a igreja melhore, para que a igreja tenha mais capacidade, vamos falar assim. Deus manda os pobres. Deus manda os pobres. Só que aqueles pastores que acolhem os pobres e os sustentam e estende a mão a eles, sabe o que Deus faz? Então Deus começa a mandar os ricos. Deus começa a mandar os empresários. Aí você vai falar assim, pastor Mateus, mas Deus é do contra? Não, irmãos. Deus não é do contra. A verdade é que Ele está provando a motivação do coração. A verdade é que Ele quer saber da motivação do coração. Ele não é do contra. E quando você estiver orando por algo e você receber o contrário em relação àquilo que você pede, observe a motivação do teu coração. Olhe bem para a motivação do teu coração. Não é que Deus não quer te dar. Não, Deus quer trabalhar para que você tenha a motivação certa no teu coração. Deus quer te motivar ao propósito dEle, à verdade e à justiça do reino dEle. Não é que Deus não quer te dar. Não é nada disso. Mas Deus, então, Ele faz isso, pastor Mauro, e eu tenho visto. E sabe, amados, estenda a mão para o necessitado, acolhe os pobres, sustenta os pobres, e Deus vai mandar recursos, Deus vai mandar riquezas. Aleluia, glória a Deus. E Deus instrui Josué, amados, do que era necessário fazer para então tomarem a cidade. Só que o Espírito Santo, ele me fez, e eu não consegui sair do capítulo 5 de Josué. O Espírito Santo, ele me fez olhar para os acontecimentos antes de Josué tomar a cidade. E no capítulo 5 de Josué, você vai observar que tem 5 acontecimentos ali essenciais. Essenciais. Acontecimentos importantíssimos, que não podem ser deixados de lado das instruções que Deus tem para essa igreja, para esse novo tempo. Aleluia. Amados, o primeiro acontecimento, o inimigo viu a intervenção de Deus, na qual Deus seca o Rio Jordão para aquele povo atravessar. E Deus seca o Rio Jordão, Ele represa o Rio Jordão, melhor dizendo, de maneira sobrenatural, para então todo o povo com Josué atravessarem o Rio Jordão. O inimigo viu isso. Está escrito em Josué 5:1, o Senhor tinha secado as águas do Rio Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem. O que aconteceu quando o inimigo viu essa ação de Deus, sobrenatural, a intervenção de Deus, favorecendo o povo de Israel? O coração do inimigo desfaleceu. O inimigo perdeu o ânimo. O inimigo perdeu a disposição. Sabe, aquele povo, aquela cidade forte, altamente suficiente, altamente fortificada, eles ficaram desanimados. Eles perderam o ânimo, eles ficaram sem disposição. Perderam as forças. Ao verem que Deus era com aquele povo. E detalhe, um pouco antes, Raabe já havia dito isso aos espias. Eu vou ler para vocês, Josué 2, do 9 ao 11. E lhes disse, aqui é Raabe falando aos espias: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram ao leste do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis dos amorreus, que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus, embaixo na terra. Oh, meu amado, você precisa entender isso de uma vez por todas. Deus é com você, amada igreja.
Deus é com você, meu irmão. Deus é com você, minha irmã. Você precisa entender isso, porque se você nasceu em Cristo, você é nova criatura, tudo se fez novo na tua vida, você está justificado pelo sangue de Jesus. Deus é com você. Sabe, comece a declarar mais isto neste lugar. Emanuel, o nome de Jesus Cristo, Deus conosco. Emanuel, Emanuel, Deus comigo, Deus comigo. Comece a declarar, Deus comigo neste local. Comece a declarar na tua casa, Emanuel, Deus é comigo. Emanuel, Deus é comigo. Emanuel, Deus está comigo. O Senhor quer que eu diga, o inimigo tem visto que Deus é com essa igreja. E o coração do inimigo tem desfalecido. Sabe, tem muita gente que atribui muito poder a Satanás. Tem muita gente que atribui muita força a Satanás. Irmãos, todo o poder pertence a Deus, que está sentado no mais alto e sublime trono. E Deus pega todo esse poder e coloca no nome do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, neste nome há poder. Sabe, não fique exaltando o Satanás, não fique exaltando as suas obras. Exalte as maravilhas de Deus. Exalte a grandeza de Deus. E você vai ver que esse problema que você enfrenta, que foi colocado por Satanás na tua vida, vai cair por terra. Sabe, o Senhor quer que você se lembre, amado, dessa promessa, Deuteronômio 28, do 6 ao 7. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Isso é uma promessa para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus descendentes, para aqueles que nem nasceram ainda e vão ser gerados de você. Mesmo que o inimigo se levantar contra você e vir contra você, de que forma? Posicionado, unidos, organizados, tentando intimidar, tentando estabelecer o medo, o Senhor os entregará feridos diante de você. A ação do Senhor vai ser tão espantosa que vai deixar o inimigo desorientado. Serão dispersos, fugirão por 7 caminhos. De tão atordoados e desorientados que ficarão diante de você, diante do Senhor na tua vida. 1 João 4,4 está escrito: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é Jesus Cristo, maior é o Espírito Santo, e o poder do Espírito Santo que opera na tua vida, que opera no teu interior. Maior é o Senhor. Esse foi o primeiro acontecimento. O inimigo temeu, viu o que Deus fez. O segundo acontecimento, a confirmação da aliança de Deus com aquele povo. Porque, amados, o que acontece com o povo de Israel? Eles saem do Egito, são todos circuncidados por Moisés. O que é a circuncisão? Era uma ação natural, material, que validava a aliança de uma pessoa com Deus, que validava uma aliança espiritual, e validava a aliança de Deus com aquela pessoa, na qual tinha que cortar um excesso de pele do órgão genital masculino, chamado, que levava o nome prepúcio, também conhecida hoje como operação da fimose. O nosso Deus, Ele tem aliança conosco. E eu vou trabalhar um pouco nesse contexto, porque muito do povo de Deus não conhece a aliança, não assume as suas responsabilidades da aliança. Josué 5, do 5 ao 7. Porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto, pelo caminho depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos,
a estes Josué circuncidou porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Então aquele povo caminha com Moisés por 40 anos no deserto, se tornam rebeldes, se tornam murmuradores. E por causa disso, Deus os proíbe de ver a terra prometida. Por causa disso, Deus os proíbe de entrar na terra prometida. Por causa da rebelião deles e da murmuração deles. Porque eles não obedeceram a Deus, eles foram duros no deserto. Dura cerviz, não abaixavam a bola. Numa linguagem popular. E Deus faz que por 40 anos, irmãos, uma geração toda seja terminada no deserto. Morrendo a maioria deles de forma natural, de velhice. E alguns por juízo de Deus. Mas Deus faz o quê? Pega os filhos deles. Deus pega os filhos daquela geração dura, rebelde, murmuradora. E coloca no lugar deles. E esses filhos que nasceram no deserto, nenhum deles estava circuncidado. Deus ainda não havia confirmado a aliança com eles. E agora, ao atravessarem o Jordão, eles adentram o início da terra prometida. Eles adentram nesse novo tempo que Deus trouxe sobre eles. E Deus manda que Josué faça a circuncisão de todos eles. Deus estabelece aliança com uma nova geração. Amados, tem um texto poderoso em Isaías. Eu não me recordo agora o capítulo e o versículo. Mas o Senhor diz que todo o conselho dele ficará firme. E nenhum dos seus pensamentos serão impedidos. O seu propósito não será impedido. Deus precisou esperar, mas o propósito se estabeleceu. Deus estabelece aliança com uma nova geração. Só que observe que, por todo o trajeto, aqueles homens, os líderes, não circuncidaram aquela nova geração. Eles não se lembraram, é o que diz aqui o texto que eu li. Eles não se lembraram de circuncidar. Eles não se lembraram da aliança. Ainda assim, Deus estava atento a essa questão, amados. Mas hoje, nós temos o quê? Uma aliança em Jesus Cristo, que é o mediador de uma aliança melhor do que essa antiga. Uma aliança que diz aqui em Hebreus 8:6, que é confirmada com melhores promessas. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Uma aliança estabelecida pelo sangue de Jesus, vertido na cruz, para todo aquele que nele crê. Só que tem um detalhe, amados, essa aliança é consumada pelo batismo nas águas. Sabia disso? É uma aliança estabelecida pelo sangue, mas que é consumada quando você é batizado nas águas. E também nessa aliança, o próprio Deus põe as suas leis no nosso entendimento e as escreve no nosso coração. Sabe por que às vezes aparece uma situação e de repente você lembra da palavra? Porque ela foi escrita no teu coração. Porque o próprio Deus está pondo as suas leis, a palavra dele no teu entendimento. Então, de repente, você está passando uma situação, um problema para resolver, uma circunstância, e Deus vem e traz uma palavra. E aí você fica em paz. Porque Ele escreveu as suas leis no seu coração. Uma aliança, amados, na qual Deus se faz conhecido pessoalmente para você. Ele se revela pessoalmente. Hebreus 8, do 10 ao 11. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém, as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Uma aliança que Deus se faz conhecido pessoalmente para você.
ele se revela intimamente para você. E se você buscar a intimidade de Deus, você vai conhecer a aliança dele. O Senhor está dizendo, não despreze a aliança que você fez com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Digo mais, não deixe de batizar as pessoas. Aquele que creu com o coração, ele crê para a justiça e confessa com a boca para a salvação. Você não precisa esperar a pessoa ser perfeitinha para batizá-la. Não, porque entenda uma coisa, o que se estabelece a justificação é a fé. E aí depois que essa pessoa é batizada e adentra o reino de Deus, porque se não nascer de novo ela não pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo ela não pode entrar no reino de Deus, e aí o Espírito Santo trabalha na vida dela. Vai arrancando aquela veste suja que ela vestia no mundo. Digo também, não deixe de tomar a Santa Ceia. Eu tenho lidado com alguns novos convertidos, bebezinhos na fé, recém-nascidos. Irmãos, quando a pessoa ela é recém-nascida, ela tem ainda dificuldades do mundo. Ela ainda precisa se despir e aprender a viver a nova natureza. E o que acontece? Ele vai lá e tropeça. Ah, eu fiz o que não deveria fazer. A primeira coisa que a pessoa me pergunta é, eu devo tomar a Santa Ceia? Sabe o que eu falo? Deve. Renove a tua aliança com o Senhor. Se arrependa, confesse e deixa e você vai prosperar. Deve tomar a Santa Ceia. Renove a tua aliança com o Senhor e não deixe o diabo te colocar de novo debaixo de escravidão. Porque os bebezinhos na fé, os recém-nascidos, o diabo ainda pode influenciá-los de tal maneira a fazê-los tornar a ser escravos. Tem que ter discernimento, amados. Eu digo, pastores, líderes, fortaleça os ensinos sobre a aliança de Deus em Cristo Jesus. A aliança, inclusive, que Deus tem com a igreja. Fortaleça a questão das responsabilidades daqueles que têm aliança com Deus. A responsabilidade de viver como uma nova criatura. Despindo-se do velho homem com as práticas do passado. É como se você pegasse uma roupa suja, rasgada, imunda, e você arrancasse, se despisse dela. E o Senhor vem então e coloca em você uma roupa de justiça, de santidade. A responsabilidade de tirar as velhas roupas sujas que vocês tinham no mundo, com as práticas contrárias aos princípios de Deus. Também a responsabilidade de amar a Deus acima de todas as coisas. Isso pertence à aliança que Deus fez, que você fez com Deus em Cristo Jesus e que Deus fez com você por Cristo Jesus. Amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Isso faz parte da responsabilidade da aliança. A responsabilidade de amar uns aos outros como Jesus te ama. Nessa aliança, amados, ela tem mandamentos mais excelentes, porque ela é uma aliança mais excelente. João 13, 34 a 35. Olha o mandamento que o Senhor Jesus dá a nós, ao seu povo, aos seus discípulos, à sua igreja. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Olha o versículo seguinte, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sabe, na manifestação, na demonstração desse amor uns pelos outros, na prática, praticando, exercendo esse amor, no trato, no lidar, no falar, nas palavras, sabe, na oração um pelos outros, no jejum um pelos outros. Sabe o que vai acontecer? Vai haver revelação que vocês realmente são discípulos de Jesus e os que estão de fora vão crer. É consequência da demonstração do amor. Salvação, conversão, é consequência da demonstração do amor da igreja de uns pelos outros. Josué 5,9 diz assim, disse mais o Senhor a Josué, hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje.
Então, o Senhor quer que você entenda que Ele já tirou de sobre você o opróbrio do Egito, a vergonha do mundo. Sabe, aquela coisa de vocês terem sido escravos de Faraó, escravos do diabo, a desonra de viver no pecado. O Senhor já tirou isso de sobre você, amada igreja. Ele já tirou a vergonha, o opróbrio. A tristeza da igreja já foi convertida em alegria, aleluia, glória a Deus. Porque Jesus é a fonte da nossa alegria. Terceiro acontecimento, celebraram a Páscoa. O que é a Páscoa? É a passagem da morte para a vida. O Senhor está dizendo, mantenha uma consciência viva de que Cristo ressuscitou dos mortos, que está vivo e assentado à destra do Pai nos lugares celestiais. Sabe por quê, irmão? Se você tiver essa consciência, você vai ter uma revelação mais profunda do teu lugar, da tua posição em Jesus Cristo. Nessa ressurreição de Cristo, nós também fomos com Ele ressuscitados. Efésios 2, do 4 ao 7. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Se você tiver essa consciência, meu amado, clara, real, no teu entendimento, que Jesus está ressuscitado à destra do Pai, o Espírito Santo vai testificar que você está colocado por Deus ali, no trono com Jesus Cristo, porque você já nasceu de novo. Aquele que se une com o Senhor é um só Espírito com Ele. Fomos colocados por Deus, assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Se aproprie desse entendimento, dessa verdade. Você precisa se apropriar disso e não sair mais da sua posição. Não sair mais do lugar que Jesus colocou você. Que Deus colocou você assentado juntamente com Cristo. Porque, amados, Cristo ao terceiro dia Ele foi ressuscitado por Deus dos mortos. Ele vive e está assentado nos lugares celestiais. Aleluia, glória a Deus. E a partir do momento que você foi batizado em Cristo Jesus, você foi batizado na morte, sepultado com Ele, com Cristo. O pastor até mencionou aqui no momento da apresentação da criança. Para que da mesma forma, amados, que Ele foi ressuscitado dentre os mortos, assim você, espiritualmente, também foi ressuscitado com Cristo para andar em novidade de vida. Para andar em uma nova vida, em um novo tempo. Romanos 6, do 3 ao 6. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Aleluia. Ou seja, irmãos, o velho homem que foi crucificado com Jesus, ele foi crucificado para que esse corpo que você tem, que se corrompe, que é facilmente seduzido, para que esse corpo seja desfeito. E o pecado não tenha mais domínio sobre você. Preste bem atenção. Nesse lugar, assentado nos lugares celestiais, que Deus colocou você em Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre o teu corpo, sobre a tua mente, sobre o teu coração. E eu vou te falar uma coisa. Você só cede à tentação porque você não ora mais. Porque se você orasse mais, você não cederia à tentação. Jesus disse assim, vigiai e orai para o quê? Não cair em tentação. Se você orasse um pouquinho mais, você não cairia em tentação. Um pouquinho mais que você orasse. Um pouquinho mais de relacionamento com Deus. Um pouquinho mais de leitura da Bíblia. Um pouquinho mais do seu quarto trancado, só você e Deus.
você não cairia em tentação. Porque, amados, você passa a andar no Espírito Santo. Então, quando você passa a andar no Espírito Santo, você deixa de satisfazer os desejos exagerados da tua carne. Porque isso faz parte do dom celestial, do dom da justiça, do dom do Espírito Santo, do dom da graça. Faz parte do dom celestial você andar livre do pecado, porque este corpo ele é desfeito em Cristo Jesus. Quarto acontecimento, amados. A terra produziu. São acontecimentos importantíssimos, que não estão separados da direção de Deus para esse novo tempo que a igreja entrou. Quarto acontecimento, a terra produziu. Josué 5, do 11 ao 12. E ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte. Depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Até então, irmãos, o povo de Israel, esse povo que Josué estava fazendo deles conquistadores, que Deus estava fazendo deles conquistadores através de Josué. Até então, eles não tinham terra para produzir. Por quê? Eles eram peregrinos no deserto. No deserto não se produz nada. No deserto não tem condições de produção alguma. No deserto você aprende a depender totalmente de Deus. Então Deus os alimentava com o maná. Deus os alimentava enviando as cordonizes, as aves para eles comerem carne. E Deus os saciava com a rocha da água viva que acompanhava eles. E eu não quero destacar os aspectos do maná, da palavra. Porque eu tenho entendido, o Senhor tem me feito entender que esta igreja já tem aprendido a depender de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor tem me feito entender que você já tem aprendido de toda a palavra que sai da boca de Deus. E você tem aprendido a viver nela e depender dela. Mas o Espírito Santo quer que eu ressalte que nesse novo tempo é tempo de frutificar muito. A terra vai dar frutos. Os pastores dessa igreja, os líderes de célula, de casa de paz, de grupos familiares da igreja, de grupos missionários, vão dar muito fruto. Você, meu amado, o povo, vai dar muito fruto. Sabe por quê? Aleluia, porque Jesus te designou, Ele te escolheu e te designou para você dar frutos. João 15,16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Outra versão diz, vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Jesus te escolheu, e Ele designou você. Ele te deu um desígnio. Desígnio, eu vou recompor para propósito, para ficar mais fácil para você entender. Jesus te escolheu e Ele te deu um propósito. Então Ele te escolheu, Ele te designou para dar frutos, para você orar pelas pessoas, para você pregar o Evangelho, para você estender as mãos ao necessitado, para você curar os enfermos, para você expulsar os demônios, para você batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para você amar como Jesus te ama. João 15, do 2 ao 3. E todo aquele que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares e vos será concedido. Quantos querem viver um novo tempo na sua vida? Quantos querem viver esse novo tempo que Deus trouxe sobre a igreja? Quantos querem frutificar? Levante a sua mão. Aleluia, glória a Deus. Orar pelas pessoas. Pregar o Evangelho nas casas. Estender as mãos ao necessitado, ao pobre, aquele que precisa realmente. Curar os enfermos, expulsar os demônios. Encher essa igreja de gente para ser batizada nas águas. Oh, aleluia, Jesus.
Que bom que você quer dar muito fruto nesse tempo, porque é um tempo próprio para isso. O Senhor Jesus disse aos discípulos: olhai e vede, porque os campos estão brancos. Você precisa olhar. O que é olhar e vede? Levante os olhos. Pare de olhar para a sua condição, para a sua limitação. Pare de olhar para as suas necessidades. Pare de olhar para o problema que está diante de você. Desperte-se para o desígnio do Senhor na tua vida. Os campos estão brancos para serem colhidos. E também você precisa entender isso, amado, que a tua frutificação é uma garantia dos seus desejos e pedidos realizados por Deus. Conforme o cristão ele vai saindo da fase de bebezinho, de adolescente, sabe aquele que vai sendo tratado com leitinho, que se converteu há pouco tempo, conforme ele vai amadurecendo, a figura muda um pouco. As coisas mudam um pouco. E aí aquilo que você recebia o tempo todo de mão beijada começa a ficar um pouquinho difícil para receber. Deus quer te impulsionar para o propósito. Porque agora Ele quer que você frutifique. Então você vai frutificar e aquilo que você pedir, Ele vai fazer. Não foi isso que lemos aqui? A fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. O outro versículo: pedireis o que desejares, vos será concedido. Dependendo do quê? Da frutificação. Amados, a igreja precisa amadurecer para isso. Eu falo a igreja, eu não falo apenas essa igreja, eu falo o corpo de Cristo. Eu não falo uma denominação, eu falo o corpo de Cristo. Precisa amadurecer para isso. Porque a impressão que muitos cristãos têm é que quando chegam num determinado patamar da sua vida com Deus, eles estão estagnados, eles estão parados, as coisas não andam, as coisas não funcionam, porque você não entrou no propósito. Porque você não deu frutos. E aí está dependendo de uma ação sua, de uma atitude sua. Produza, produza, produza. E o favor de Deus vai estar sobre você o tempo todo. Jesus, eu vou ressaltar, Jesus te escolheu, te designou, Ele te deu um propósito, para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. A nossa frutificação, amados, é uma garantia de orações respondidas. Quinto acontecimento. Deus ressaltou a importância da santidade. Hebreus 12:14. Sem santidade ninguém verá a Deus. Josué 5, do 13 ao 15. Sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao teu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué estava ali, amados, perto de Jericó. Então ele resolve olhar, contemplando a cidade um pouquinho mais acima, no horizonte, entre o céu e a terra. Então ele levanta os seus olhos e o que acontece? Ele dá de cara com o anjo do Senhor. O que é isso? Uma teofania. Uma representação do Senhor Jesus Cristo em um anjo, o anjo do Senhor. A figura de Cristo tipificada em um anjo. Ele vê aquele homem que se põe de pé diante dele com a espada na mão, pronta para ser usada. Ela estava nua, o texto diz que a espada estava desembainhada. E Josué faz uma pergunta para aquele homem: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E o anjo diz: não, venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então imediatamente Josué se prostra, adora, e aquele anjo recebe a adoração porque era o anjo do Senhor, a figura de Cristo tipificada. Então Josué pergunta: o que você me diz? O que diz o meu Senhor ao seu servo? O que o anjo falou? A primeira coisa que o anjo diz a ele: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo.
E Josué assim fez. Tira as sandálias de teus pés. Tenha temor pela santidade do Senhor. Seja reverente com a santidade do Senhor. Precisa valorizar e se comprometer com a santidade de Deus. Principalmente você, meu amado, que sobe nesse altar. Você que prega, você que ora, você que louva, você que ministra, você que toca. Se comprometa com a santidade do Senhor. E o sobrenatural vai estar presente continuamente neste lugar. E o mover de Deus não sairá deste lugar. Se comprometa com a santidade do Senhor. Tanto é, amados, que esse mesmo povo, logo depois de tomar a Jericó, uma vitória sobrenatural, poderosíssima, um homem chamado Acã, ele esconde objetos de idolatria. E o que acontece na próxima batalha? Eles iriam conquistar a cidade seguinte, eles são derrotados. Morrem 36 israelitas, porque um homem chamado Acã esconde objetos de idolatria debaixo da sua tenda. Um homem chamado Acã não respeitou a santidade do Senhor e levou o povo a uma derrota. O Senhor está falando com você? Dá glória a Deus. É bom quando o Senhor nos avisa. Porque Ele quer manter a presença dEle neste lugar. Ele quer manter a glória dEle neste lugar. Sabe esse amor que você sentiu escorrer sobre você no momento do louvor, da adoração? Sabe essa atmosfera que mudou? Quando você entra aqui dentro e o Senhor começa a te abraçar e cuidar de você. E o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, ele começa a te consolar. O Senhor quer fazer disso perpétuo nesse lugar. Amados, encaminhando para o encerramento dessa palavra. Josué 6, do 6 ao 10. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiros, adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as buzinas iam os sacerdotes. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia que eu vos disser: gritai, então gritarei. Amados, a arca da aliança era o maior símbolo físico e material da presença de Deus no meio do povo. No Antigo Testamento. E Deus manda que 7 sacerdotes levem a arca. E mais 7 sacerdotes as 7 buzinas de chifre de carneiros, adiante da arca. Você precisa entender que toda conquista precisa ter liderança. Toda conquista precisa de sacerdócio. Sem você liderar e sem você estar debaixo de liderança, não tem conquista. Não tem conquista. Toda conquista precisa de liderança. Não há organização sem liderança. Na estratégia da conquista precisa de liderança, precisa do sacerdócio. Você precisa estar sendo liderado. Alguém precisa ser cobertura espiritual na tua vida. Assim como o pastor Mauro tem os seus líderes, a sua cobertura espiritual, assim você, líder da igreja, seja submisso e sujeito à tua liderança. Esteja debaixo de cobertura espiritual. E você, amado, esteja debaixo da cobertura do teu líder e da cobertura do teu pastor. Porque então você vai entrar no tempo da conquista. E você vai conquistar e vai avançar. Em nome de Jesus. Você precisa estar sendo liderado.
Você precisa ter cobertura espiritual sobre você. A Arca da Aliança é símbolo da presença de Deus, mas os sacerdotes são símbolos da autoridade de Deus. A muralha vai cair, amados. Aleluia. Mas você precisa estar debaixo de autoridade. Porque Deus exerce governo através de homens. Governo eclesiástico, através de pastores, profetas, apóstolos, mestres, evangelistas. Governo no mundo, através das autoridades, governantes, presidente, governadores, polícia. São autoridades constituídas por Deus. Digo mais, valorize os detalhes, porque tem que ser trombeta de chifre de carneiro. Havia trombeta de ouro, ela só era tocada em dia de solenidade religiosa, quando havia um convite para o dia da remissão, para o jejum nacional. Trombeta de ouro só era tocada em dias solenes em Israel. Havia trombeta de prata. Para que servia a trombeta de prata? Tocada para a convocação em momentos de guerra. E a trombeta de chifre de carneiro, que só era tocada em tempo de festa. Era convite para festa. Deus manda os sacerdotes cercarem a cidade com trombetas que faz convocação para a festa. Mas a cidade não havia sido conquistada. Eles não tinham tomado a cidade. A muralha não tinha caído ainda. Havia um exército poderoso dentro da cidade, pronto para guerrear. Sabe, Deus está dizendo, prepare-se para festejar. Prepare-se para festejar. Toque a trombeta de chifre de carneiro, faça festa. Sabe, irmãos, você dançar como Miriam dançou depois que atravessou o Mar Vermelho é fácil. Mas você dançar antes de atravessar o Mar Vermelho não é para qualquer um, é para quem tem fé. Antes de acontecer a vitória, pode celebrar, porque a vitória é certa. Se prepare para celebrar, faça festa antes da conquista. Quem garante a vitória é o Senhor. Amados, o Senhor tem dado a cidade na tua mão. Celebre a vitória para a glória de Deus. Terceira orientação que Deus deu a Josué aqui. Josué 6,7, disse ao povo, passai e rodear a cidade e quem estiver armado, passa diante da arca do Senhor. Os homens de guerra deveriam rodear a cidade, fazendo um cordão em volta da cidade, durante 6 dias, uma vez por dia. E no 7º dia, 7 vezes. Respeite o tempo estabelecido por Deus. Confie nele acerca do tempo. Deus é aquele que tem o comando sobre o tempo. Deus é o Senhor das horas, dos minutos na tua vida. Caminha pela fé. Cerca a cidade pela fé. Vai em obediência. Oh, amados, eu olho para aquele mapa ali, ó. Tá vendo aquele mapa naquela lateral ali? É muito bonito. Está muito organizado. Mas Deus quer que os homens de Deus se levantem aqui, circulem, apontem o lugar que você vai tomar a cidade pela fé. Vai em obediência, porque o Senhor te dirá quando vai acontecer. Enquanto rodear a cidade, o Senhor disse, não gritem, não façam barulho de palavras, não faça ouvida palavras da tua boca, não faça ouvida nenhuma voz, até o dia que o Senhor disser, gritai. O que é isso? Cerca a cidade sem falar, porque os teus inimigos se alimentam das tuas palavras. Se você aprender a ficar calado, não vai haver substância para o inimigo se fortalecer contra você, contra aquilo que você diz. Não vai haver substância para ele estabelecer as estratégias de ciladas e armadilhas contra você. Não fale, você fala demais. O Senhor está falando, só fale quando eu mandar. Você está em época de conquista. Agora, irmãos, no 7º dia, durante 6 dias circularam a cidade e não aconteceu nada. No 7º dia circularam 7 vezes a cidade e não aconteceu nada.
O que será que aquele exército pensava? O que será que aqueles sacerdotes pensavam? O que será que o povo de Deus estava pensando? Olha, já é o 7º dia. Demos 7 voltas só nesse dia. E ainda não aconteceu nada. Sabe, o Senhor nos faz passar pelo teste da perseverança. Porque, amados, Deus prova o foco. Deus prova o foco. Deus prova a obediência. Deus vai provar e não tem como você escapar disso. Ele vai provar o teu foco, a tua perseverança. Ele vai provar a tua obediência. Por que 7 dias sem falar nada? Sem gritar? Sem fazer ouvir a voz? Amados, tem batalhas que você espera Deus definir. Você assiste como Deus vai fazer. Porque a obra é dele. Porque a obra é dele. As muralhas não poderiam ser derrubadas pela força humana, pela força natural. Elas eram largas, eram de pedras. Apenas Deus poderia derrubar as muralhas, amados. Deus disse para eles demarcar o território. Rodeie a cidade 7 vezes. Para o quê? Sabe? Demarque o território. Você que é líder nessa igreja, comece a contemplar aquele mapa e definir o teu território. Aleluia. Comece a contemplar e definir o teu território. Vai rodeando a cidade. Deus manda cercar o território. Estabeleça, conquiste pela fé. Ali está o mapa, amados. O pastor não pôs aquele mapa ali para ficar bonito dentro da igreja. Ali tem uma visão estratégica. Ali tem um aspecto profético. Restart. Marque o território que você vai conquistar. E declare que as muralhas vão cair em nome de Jesus. Amados, antes de tomarmos posse de maneira material, nós precisamos tomar posse pela fé. Porque enquanto, eu ouvi essa frase, eu achei muito forte. Enquanto não for gerado dentro de você, não será gerado para você. Primeiro tem que ser real dentro de nós, para depois ser real para nós. Isso é fé. Quando é real dentro de nós, quando é real dentro de nós, a fé é a prova daquilo que eu não vejo. E a convicção, a evidência, melhor dizendo, e a evidência daquilo que eu espero receber, é gerado dentro de você, então depois é gerado para você. Toque, amados, prolongadamente a trombeta, de chifre de carneiro. Ou seja, toque a trombeta, faça festa sem duvidar, sem dúvida, sem timidez. Celebre a conquista, sem dúvida, sem timidez. Toque prolongadamente. Último versículo, Josué 6:20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes a buzina, e sucedeu que, ouvindo o povo, o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Se coloque de pé. Aleluia, Espírito Santo. Oh, Senhor. Amados, quando o Senhor manda gritar, é o poder dele que vai descer. Gritai, o poder dele que vai descer. É o poder dele que vai se manifestar. É o poder dele que vai descer. É o poder dele que vai se manifestar. O grito aqui desse povo foi um grito debaixo do poder de Deus. Debaixo do poder de Deus. Quando o Senhor mandar, gritai. É o poder dele que vai se manifestar. Aleluia, Espírito Santo. Vamos adorar ao Senhor. E na sequência nós vamos orar. Visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti.
queria pedir para os pastores se colocarem aqui à frente, os pastores da igreja, virado para o povo, claro. Vocês vão impor as mãos sobre algumas pessoas. Vamos começar de uma forma bem tranquila. O fogo de Deus, quando ele começa a descer, você começa até mesmo a sentir algumas reações no teu corpo. Eu quero então que venha aqui na frente você que está sentindo alguma reação diferente no teu corpo. Talvez como uma corrente elétrica, não sei. Talvez um calor um pouco a mais, não o calor da temperatura natural, mas o teu corpo, em alguma parte do teu corpo, em alguma região do teu pé, da tua mão, você está sentindo fogo, uma quentura. Você que estiver com algum tremor no teu corpo, vem à frente. Vem à frente e se coloque diante de um pastor aqui. Mais o teu poder, Espírito Santo. Mais a tua unção. Vai tocando agora o coração sedento. Vai tocando agora o coração sedento. Vai tocando agora aquele que tem fome. Vem com o teu poder agora, Senhor. Mais. O Senhor quer te revestir de poder. O Senhor quer te revestir de poder. É poder para ser testemunha de Jesus Cristo nessa cidade. É poder para ser testemunha de Jesus Cristo nessa cidade. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor. Mais de Deus sobre você. Mais de Deus sobre você. Recebe mais de Deus sobre você. Conforme o Espírito Santo for tocando você no teu lugar, vai dando liberdade e você vem vindo à frente. Vem vindo à frente. Vem vindo à frente. A unção é do Senhor. Ele derrama como Ele quer. Ele distribui como Ele quer. Os dons são do Espírito Santo. Ele faz da maneira dele. Conforme o Senhor vai tocando agora o teu corpo. Vem vindo à frente. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Toca agora. Senhor, dá um sinal. Dá um sinal. Dá um sinal. Dá um sinal agora no corpo dessa pessoa. Dá um sinal agora. Como calor, como eletricidade. Dá um sinal agora, Senhor, no corpo dessa pessoa. Como fogo. Ah, Senhor, como um firmamento. Toca agora, Senhor. Em qualquer parte do corpo dessa pessoa agora. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Quem quer mais de Deus agora? Vem vindo à frente devagar. Vem vindo à frente devagar. Você que quer mais de Deus, vem vindo à frente devagar. O Senhor vai tocar você. O Senhor vai tocar você. Vai sendo cheio. Vai sendo cheio. Em nome de Jesus. Vai recebendo agora. Recebe. Em nome de Jesus. O poder de Deus sobre você. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Seja cheio. Mais cheio. Mais cheio. Mais cheio. Mais cheio. Mais o Senhor vai derramar. Vai sendo cheio. Cheia. 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 Deixa ele encher. Deixa ele encher. Deixa ele encher. Deixa ele encher. Mais. Mais. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais.
Espírito Santo sobre você. O Senhor quer te usar no dom de curar. O Senhor quer te usar no dom da fé. O Senhor quer te usar no dom da operação de maravilhas. O Senhor quer te usar na palavra de conhecimento. O Senhor quer te usar na palavra de sabedoria. O Senhor quer te usar na profecia. O Senhor quer te usar no discernimento de espíritos. O Senhor quer te usar na variedade de línguas. O Senhor quer te usar na interpretação de línguas. Faz o Espírito Santo. Derrama mais. Enche, 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 enche. Faz o teu poder. 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 Deixa de secar você aí. Deixa de secar você aí. Recebe mais de Deus. Recebe mais de Deus. Recebe mais de Deus. É o poder de Deus. Isso aqui não é brincadeira. É o poder de Deus. Isso aqui não é você. É o poder de Deus. O Senhor quer manifestar sobre a tua vida. O Senhor quer manifestar sobre você. Vai sendo cheio. Vai sendo cheia. Vai sendo cheia. Vai sendo cheia. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Santo Espírito, desce bola, Santo Espírito, desce bola na boca, nas línguas celestiais, fale na linguagem do coração que o Senhor te deu, fale, emaraba sobre, andaraba sobre, Ele vai te encher, a unção do Senhor vai ser derramada como óleo sobre a tua cabeça, vai receber, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Poderoso, maravilhoso. Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Pessoas que estão aí com dor nas costas, vem aqui. Vem aqui na frente, se coloque diante do pastor. Você que está com dor nas costas, você que tem um problema nas costas. Você que tem uma dor que sempre te incomoda, ela não sai daí. Se coloque aqui. O Senhor vai tocar você agora. Essa dor vai sair. Ali, pastor, essa mulher. A outra ali, vai. Vem aqui, pode vir aqui. O Senhor vai usar os homens de Deus aqui. Pode vir. Vocês que estão com dores nas costas, os pastores vão orar agora. E essas dores, esses espíritos de enfermidade, essas opressões vão sair porque o poder de Deus está manifesto aqui. O poder de Deus está manifesto aqui. Em nome de Jesus agora, eu dou ordem. Vai soltando, vai soltando. Sai daí espírito de doença, de enfermidade. Sai daí você que coloca esse peso, você que coloca essa dor. Solta essa mulher, solta esse homem, solta essa vida. Todos vocês agora, solta, 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 solta. Seja livre, seja curada. Em nome de Jesus Cristo agora, receba a cura de toda dor nas costas, de todo problema na coluna. Receba agora a regeneração. Em nome de Jesus eu digo, coluna endireite-se, coluna endireite-se, coluna endireite-se, coluna endireite-se. Em nome de Jesus, coluna endireite-se. Em nome de Jesus, a perna que está curta, agora em nome de Jesus ela se alinhe. Em nome de Jesus, coluna endireite-se. A perna que está curta agora se alinhe, coluna endireite-se. O mal saia, a doença saia, a enfermidade saia. Em nome de Jesus, você que precisa de uma cura, o poder está liberado, a unção está liberada. Vem aqui receber uma imposição de mãos. Você que precisa de cura, o poder está liberado, a unção está liberada. O poder de Deus é aquele que receber agora o milagre, a tua cura. Seja livre, livre das doenças, livre da enfermidade, porque verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos curados. Ele te cura agora, irmão.
Ele te cura agora. Recebe mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Ali em sua coluna, em nome de Jesus, problema no rio, saia. Em nome de Jesus, cálculos renais agora sejam lixivados. Em nome de Jesus agora, todo câncer, todo tumor, saia dessa vida, saia dessa vida, saia dessa vida. Em nome de Jesus, sai daí espírito de enfermidade, sai daí espírito de enfermidade. É uma ordem, em nome de Jesus. Espírito desse corpo, Santo Espírito desse corpo, Santo Espírito desse corpo, me incendeia. Rapidamente, antes de devolver a palavra para o pastor Mauro, eu quero rapidamente, uma pessoa que foi tocada por Deus e que Deus talvez deu uma visão a ela, que Deus abriu ela para enxergar algo. Tem uma pessoa assim aqui? E poderia compartilhar o que Deus mostrou? Você, irmão, vem cá. Ela vai compartilhar com a igreja, amados. Bom dia, igreja, a paz. No momento que eu entrei aqui, eu comecei a interceder para a igreja. E eu não sabia nem da palavra que o pastor ia pregar. E o Senhor falou para mim que muitos aqui caminham para a morte. Então coloca essa palavra no coração que o pastor pregou essa manhã. E não caminhem para a morte. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais alguém que foi tocado por Deus no momento da oração aqui? E Deus deu uma visão para você? Você viu algo? Ali a irmã, ela teve um testemunho interior. O Espírito Santo trouxe um testemunho no coração dela. Você, irmã, vem aqui, conta pra gente. Paz, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês que há um tempo Deus deu o ministério do chofar para o meu esposo, pastor. E com isso a gente vem se preparando, porque o toque do chofar não é simplesmente um toque somente, tem todo um preparo. E domingo passado eu saí daqui e disse para ele assim: eu entendi que eu seria a maior intercessora pela vida dele, porque através da vida dele, ele vai ser intercessores de todos nós. E muitos aqui, pode ser que não tinham ouvido ainda falar do chofar, pastor. E eu pedia que o Senhor mostrasse para cada um, porque às vezes tocava, e eu falava, às vezes as pessoas não têm entendimento do que é um tocar de chofar. No domingo eu saí daqui e fiz para ele essa semana de jejum. E ele disse para mim o porquê. Eu falei assim, porque você vai tocar o chofar. E nós entramos, Senhor, o Senhor sabe. E na sexta-feira o Senhor falou para mim, eu estou liberando meus anjos. E o Senhor confirmou, pastor. O Senhor, estou liberando seus anjos. E ontem, no culto tocar chofar, os anjos do Senhor eram liberados nessa igreja. Grandes milagres. Eu creio que vocês vão testemunhar os milagres que Deus fez, porque Deus trouxe a palavra
para confirmar que os anjos do Senhor estavam sendo liberados com toda a autoridade sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o Brasil e sobre todas as nações. Amém, irmãos? E os anjos do Senhor estão sendo liberados para nós, cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Eu quero uma pessoa que estava com a doença, uma enfermidade, um problema de doença aqui e foi curada aqui hoje. Quem pode vir testemunhar aqui? Você não está sentindo mais essa dor, você não está mais com esse mal. Alguém? Amém? Alguém? Pode ser a pessoa que falou que tinha dores nas costas. Eu quero que você faça o teste, confirme e testemunhe a uma irmã aqui. A paz, irmãos. Eu fui no médico e eu tinha muita dor nas costas e no joelho por causa de bico de papagaio. E nessa oração agora eu já não estou sentindo mais nada, no nome de Jesus. Glorifica Jesus, amados. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus Cristo, nesse nome há poder. Aleluia. Mais alguém quer testemunhar uma cura que recebeu aqui hoje? Pode vir. Isso edifica a igreja. O testemunho aumenta a fé daquele que ouve, porque ele também entende que Deus vai fazer na vida dele. Mais alguém? Pode vir, irmão, vem aqui. É maravilhoso. Pastor Mauro, use os testemunhos. Eu sei que o pastor já entende isso. Use mais, use mais. Porque o testemunho vai fazer com que a pessoa creia que também Deus fará para ela. Pai do Senhor, eu sou movimentador de mercadoria e há um tempo atrás eu tomei um choque 380 e tive problema no joelho e caí de cima de uma pilha de açúcar, mais ou menos uns 6 metros, um aparelho virou em cima, arrebentando meus ligamentos. A gente tem um tendão chamado de tendão do ganso e o meu arrebentado juntou aqui. No dia que eu vim na igreja domingo a primeira vez, sou amigo do Rodrigo Cata, conversei com ele um dia desse na oficina, disse, irmão, tem problema na perna, meu joelho dói todo dia, tomo tramol 2, 3 vezes por dia. Aí, quando foi ontem, eu estava aqui, falei, Senhor, tira isso de mim, não quero ficar sentindo essa dor, eu tenho um bebezinho de 2 anos, tenho dificuldade para pegar minha filha, e eu não conseguia fazer isso aqui. Eu não conseguia fazer isso aqui. Quem fez isso na tua vida? Jesus. Aleluia! É Jesus que opera, irmãos. É Jesus que faz. É o poder do Senhor no meio da sua igreja. Eu passo a palavra para o pastor Mauro.